Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar sobre como foi filmado 1917. E no Oscar, o 1917 pode não ter levado o melhor prêmio da noite pra casa, no caso acabou ficando com Parasita, mas é inegável que esse filme ele vai ficar por muitos anos como uma grande escola de técnica de cinema. Em 1917, o diretor Sam Mendes se inspirou nas histórias de guerra do seu avô para contar uma história de guerra, só que de uma forma muito inusitada. Ele optou contar essa história como um longo plano sequência, então a gente acompanha todos esses personagens meio que em tempo real, do momento em que eles deixam o seu pelotão lá nas trincheiras e caminham todo um percurso até chegar no objetivo deles. E é importante a gente lembrar que essa empreitada de fazer uma obra como se fosse um grande plano sequência já foi feita em Hollywood. O filme mais famoso e mais antigo que a gente tem referência sobre esse assunto é Festim Diabólico do Hitchcock de 1948. Recentemente, Birdman de 2015 também fez a empreitada. Só que o plano de 1917 tem uma diferença crucial para essas outras obras, mas eu já vou falar disso daqui a pouquinho. Bom, e quando Sam Mendes ele decidiu fazer 1917 como um grande plano sequência, ele sabia que ele não ia precisar só de um diretor de fotografia qualquer. Ele ia precisar do diretor de fotografia, da lenda viva. Para isso, ele chamou o grande mestre Roger Deakins, que é considerado um dos maiores diretores de fotografias vivos. Ele já tinha sido reconhecido com o Oscar de melhor fotografia por Blade Runner 2049 e acabou também ganhando o Oscar de melhor fotografia por 1917. E lembra que eu falei que 1917 tinha grandes diferenças com relação aos outros filmes que já fizeram isso de planos sequências longos? A primeira diferença do filme é que 1917 nunca usa a mesma localização mais de uma vez. Isso porque o filme está acompanhando em tempo real dois soldados que têm o objetivo de sair do ponto A para entregar uma carta no ponto B. Então esses dois soldados, eles nunca olham para trás no objetivo deles. A câmera é o tempo todo olhando para frente. Aqui em 1917, o Mendes e o Deakins, eles tiveram um desafio de tentar movimentar a câmera para passar uma imersão, para ela não ficar entediante, acompanhando sempre sobre a mesma perspectiva os personagens, mas de um modo que eles nunca voltassem. E para contornar essa situação, o que eles fizeram foi dar uma liberdade de 360 graus para as câmeras. Ou seja, uma câmera ela pode começar muito bem acompanhando um personagem com ele virado de costas para a câmera, dando pra gente uma perspectiva como se fosse um jogo de videogame em terceira pessoa, em que você fica olhando as costas do seu personagem, mas para ficar dinâmico e não ficar entediante, essa câmera que tá aqui acompanhando as costas, ela consegue sair daqui e fazer um giro 360 para ir pro rosto do personagem. Um outro grande diferencial desse filme para outros filmes que tentaram a mesma empreitada é que 1917 é quase todo filmado em takes externos. E para você fazer um plano sequência e uma cena externa, gente, o desafio é muito maior. Só um louco mesmo, ou no caso dois loucos, para fazer essa empreitada dar certo. Primeiro desafio de um plano sequência do lado de fora. Vocês estão de parabéns nessa ideia de fazer um filme de guerra em plano sequência, mas como é que vocês pretendem iluminar isso daqui? Pois é, isso é uma coisa que o público normalmente não pensa muito, mas iluminação faz toda a diferença. Vou dar um exemplo. Você tem que filmar uma sequência em um cenário externo e o dia está parcialmente nublado. Você tá lá bonitinho filmando seu plano sequência, você termina determinada cena e grita corta. Essa cena, como o dia estava parcialmente nublado, ela foi feita nas nuvens, sem sol nenhum. Só que aí, na hora de você continuar a filmagem, exatamente do ponto que você parou, o sol sai. Como é que você vai fingir que aquela cena foi feita toda em um plano sequência se uma hora estava completamente nublado e na outra do nada fez um sol de rachar? Não tem continuidade nisso, você não ia conseguir dar essa imersão pro público. Sem contar que com takes externos você fica à mercê do tempo. Se você tem que fazer uma longa sequência num dia e aí tá chovendo horrores, a maior tempestade do mundo, aí você faz o quê? Você não filma naquele dia, atrasa as filmagens e perde dinheiro? E ao contrário do que muita gente pode pensar, a pior coisa são dias ensolarados. O diretor de fotografia Roger Deakins explicou que dias ensolarados são muito ruins para produções externas porque um sol duro, uma luz dura, ela gera muita sombra. Você já foi na rua num sol de meio-dia? A gente fica com muito mais sombra no nosso rosto, os olhos ficam mais fundos, as nossas próprias sombras elas também ficam maiores no chão. Agora imagina você num dia ensolarado, sem poder usar muita iluminação artificial, tendo que contornar as sombras que o diretor faz, que toda a produção faz e que a própria câmera utilizada faz para elas não aparecerem no set. Complicado. E um outro desafio é como você vai fazer para filmar um plano sequência
sequência, usando uma câmera super pesada que vai ter que ter a mobilidade de mudar de perspectiva o tempo todo. No caso de 1917, eles usaram uma câmera super moderna, muito levinha e compacta. E uma das coisas mais essenciais para ajudar a filmagem foram os estabilizadores dessa câmera. Porque nesse filme, gente, eles usaram câmera com tudo. Teve câmera segurada pelo cinegrafista, teve câmera segurada por guindaste, por moto, por carro e até mesmo pendurada por um cabo de aço. Em alguns momentos do filme, nas trincheiras, onde era muito apertadinho, os cinegrafistas eles tinham que ficar segurando a câmera e correndo de costas pro personagem. Para que 1917 fosse possível, eles tiveram que criar uma maquete sobre todo o cenário do filme. E eram nessas maquetes que eles coreografavam direitinho todas as cenas e o tempo que os atores iam demorar, por exemplo, para falar os diálogos. Nada podia dar errado no dia e tudo tinha que estar muito bem coreografado. Porque diferente de outros filmes, em 1917 a gente só tem uma câmera acompanhando os atores. A gente não tem uma câmera aqui e uma outra câmera de apoio logo ali para pegar uma outra perspectiva. Como o filme simula um longo plano sequência, é uma câmera só. E se não tá tudo muito bem ensaiadinho, imagina o quanto o cronograma não ia atrasar e dinheiro o estúdio não ia perder. Eu acho que o filme já é impressionante logo de cara, porque a gente logo no início do filme começa a ver as trincheiras. E gente, as trincheiras, elas são muito apertadas. Em alguns momentos do filme, a gente vê o personagem principal e um bando de gente passando pelos lados, enquanto o cinegrafista tava ali filmando. Aí você fica, como é que essa cena foi filmada? Como é que essas pessoas surgiram de trás do cinegrafista e estão passando por ele num espaço tão pequenininho? É justamente por isso, as cenas elas foram muito bem coreografadas. Normalmente os atores eles conseguem ensaiar para determinada cena no próprio dia. Só que para esse filme, como nada podia dar errado, os ensaios eles começaram 4 meses antes das filmagens. E todos os cenários que você vê no filme, eles foram de fato construídos. As trincheiras, por exemplo, elas possuem 1.584 metros de extensão. Elas tinham uma largura compridinha o suficiente só para passar o cameraman. E tem algumas cenas nesse filme que são muito interessantes que você fica assim, como é que essa câmera passou por isso? Em uma dessas cenas, lá naquela casa que o Skull foi atingido e caiu da escada, a câmera fica parada lá no segundo andar, enquanto o Skull surge já do lado de fora caminhando. E aí o que a câmera faz para continuar acompanhando o Skull? Ela atravessa a janela. Só que a não ser que você seja um Mr. M ou um ilusionista, como é que você faz isso? Para essa cena específica, essa janela ela tinha um mecanismo de abrir e fechar. Então quando a câmera teve que passar por ela, a gente não vê, mas a janela se abre, a câmera passa e depois a janela fecha. Em uma outra cena muito impressionante, o Skull, ele tá de um lado da margem do rio e tem que passar pro outro. E aí o que ele faz é que ele acaba pulando uma ponte que estava destruída. E como é que essa cena foi filmada? Tinha algum cinegrafista dentro d'água segurando a câmera? Essa câmera, ela tinha que ser muito leve, porque como em outros momentos do filme, essa câmera ela estava presa e suspensa por um fio. Uma outra cena interessante é de um corte invisível, que a gente praticamente não percebe, que é quando o Skull tá saindo daquela cidade fantasma no meio da madrugada e ele corre e se joga numa cachoeira, num rio. Na verdade, acompanhando George McKay em todos os momentos dessa cena, a câmera ela foi acoplada por um jeep, por uma moto e também por uma pessoa correndo atrás dele. E quando chegou naquela hora que ele tinha finalmente que pular, ele sai correndo e pula para um colchão. E depois, essa parte ela é acoplada ali num corte invisível com uma outra cena em que ele tá, aí sim, mergulhando, caindo na cachoeira. Inclusive, pra mim, essa cena da cachoeira foi uma das que quando eu vi, eu fiquei, gente, como é que o Roger Deakins filmou isso? É interessante a gente falar que ela foi de fato filmada num rio real, numa cachoeira real, e que enquanto o Skull tava lutando pela vida dele na correnteza, a câmera, ela tava filmando ele por um guindaste. E aquela cena bizarra em que o Skull cai da cachoeira, ela de fato aconteceu. Aquela queda dele de 5 metros, ela foi filmada por uma câmera que estava acoplada a um drone. Agora, voltando um pouquinho para aquela cidade abandonada na madrugada, é importante falar que essa cena, ela teve sim bastante iluminação artificial. O que eles fizeram foi construir um prédio enorme, uma construção enorme repleta de luzes e holofotes, porque era toda essa iluminação artificial que dava aquele tom de fogo para a cidade. E tem determinado momento, logo no início, quando ele chega nessa cidade perdida, em que o plano sequência ele fica muito escuro e basicamente a principal iluminação dessa cena são os sinalizadores. Essa é uma cena realmente impressionante. Como eles estavam usando os sinalizadores de iluminação artificial, o que o Roger Deakins teve que fazer foi cronometrar exatamente o tempo de vida do sinalizador, porque era esse o tempo de luz que ele ia ter. Só que para não ficar gastando dinheiro no dia da filmagem, o que eles estudaram e o que eles fizeram foi cronometrar o tempo de vida do sinalizador, testar os movimentos que os sinalizadores eles iam fazer, e aí ele ia na maquete
maquete da cena específica e ele testava com mini holofotezinhos que simulariam o sinalizador, o trajeto que o sinalizador ia fazer na cena. E o que ele precisava para isso era ver na maquete dele exatamente onde é que iam estar as sombras que o sinalizador ia fazer, para que lá no dia da filmagem ele pudesse brincar com as sombras e deixar elas exatamente onde ele queria que elas ficassem. Então olha o trabalho. Ele teve que, na maquete dele, posicionar o Skull exatamente onde ele ia ficar, e conforme o sinalizador fosse passando, ele ia ver, a sombra dele ficou desse lado, a sombra do prédio está daquele lado. Quanta dedicação! E pra gente terminar nossa análise, vamos falar da magia da sequência final. Na sequência final, a gente tem o Skull saindo da trincheira, fazendo uma pose em câmera lenta. Depois, ele sai correndo, pega velocidade, esbarra em algumas pessoas e tenta finalmente ser mais veloz do que a guerra para voltar para a trincheira e entregar a carta para o personagem do Benedict Cumberbatch. Considerando que é uma única câmera e ela apresenta perspectivas diferentes e velocidades diferentes, como foi que essa bagaça foi filmada? Para essa cena, o Mendes e o Deakins precisaram de 2 guindastes, 2 cinegrafistas e um Jeep. Quando o Skull tá fazendo aquela pose maravilhosa e as explosões estão acontecendo, a câmera tá acoplada a um guindaste número 1. A partir do momento em que ele sai da trincheira, antes dele imprimir velocidade na corrida dele, a câmera ela é retirada por 2 cinegrafistas do guindaste número 1 e é colocada no guindaste número 2. Só que a curiosidade é que como essas pessoas, depois que elas colocassem a câmera no guindaste, poderiam acabar aparecendo ali no cenário, os 2 cinegrafistas que fizeram isso, eles estavam vestidos de soldados e eles foram utilizados como figurantes da cena. Porque aí, uma vez que essa câmera tá no guindaste número 2, esse guindaste ele tá acoplado ao Jeep do Sam Mendes. E o Jeep começa a correr e nessa hora a gente tem um plano muito aberto da batalha. Então a possibilidade desses 2 cinegrafistas aparecerem era muito grande. E uma das coisas mais legais e mágicas dessa cena é que o George McKay, ele tá correndo e de uma forma muito emocionante, ele esbarra em 2 soldados. E o que é legal é que a gente pode acompanhar ele esbarrando e se reerguendo todas as vezes e voltando a correr. E olha que bacana, gente, nada disso foi planejado. Essas 2 vezes que ele esbarrou foi acidente mesmo. É porque ali na hora era tão caótico que as pessoas acabaram entrando na frente dele, ele caiu de verdade. E é que tá a experiência de um bom diretor. O Sam Mendes podia muito bem ter falado corta na hora. E imagina se ele faz isso. Essa cena ela é muito incrível porque ela mostra pra gente o que podia realmente acontecer numa guerra, que eram esses esbarrões, esses confrontos, esses acidentes. Esse acidente do George McKay só deixou a cena muito mais imersiva e muito mais real. Esse filme realmente tá de parabéns. Só não digo que merecia ter ganhado o Oscar de melhor filme, porque Parasita realmente merecia demais. Mas eu fico muito feliz com 1917 porque ele com certeza revolucionou muita coisa no cinema em termos de técnica, fotografia e elevou a barra dos filmes, né? Então agora os profissionais têm novos desafios para conseguir ficar à altura dessa grande obra de arte. E você, gostou de 1917? Gostou de saber como é que tudo foi filmado? Deixa pra gente aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e acessar o Farofa Geek para outros conteúdos muito bacanas do universo pop. Um beijo e até a próxima!